noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus santo, nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, sabemos que o Senhor já encheu o coração do teu servo e Ele está pronto para ministrar a tua palavra nessa noite. Deus, eu te peço aqui neste lugar, usa o teu servo da forma que o Senhor nunca usou, da forma que o Senhor usa o teu servo, vai se libertando, vai batizando no Espírito Santo, fala através do coração, transforma vidas aqui neste lugar. Deus, que dá ligeireza de raciocínio, o Senhor possa colocar inspiração no teu servo e possa falar aos nossos corações nessa noite. É o que eu te peço, Deus, e já quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acompanhando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. E pega o cristão. Você me trouxe a Bíblia. Abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Quando a igreja procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele me concede para poder estar pregando a sua poderosa palavra. Sei que Ele teria outras opções entre homens e mulheres que poderiam estar aqui pregando a palavra, mas por nos dar esta responsabilidade, eu estou muito feliz de estar aqui servindo ao Senhor. Louvar a Deus pela vida do senhor Daniel, pelo convite, pela vida de todos os companheiros aqui no mundo, pastor Jacques, vice-presidente desse ministério. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, pela vida de cada um que nesta noite, de uma forma direta e indireta, estão cooperando para este culto ser realizado. Capítulo 4, e o versículo de número 4, capítulo 4, versículo de número 4. Os que achou, digam amém. Amém. E diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos ler de novo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pode se assentar. Esta noite de Deus, queridos irmãos, amados, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido pela Igreja de Jesus. Um texto que acredito eu, que no momento que nós indicamos o versículo que seria lido esta noite, veio à sua memória alguma mensagem cantada ou pregada. Porque esse texto, este capítulo, é fonte de inspiração para muitos pregadores, muitos compositores. Mas é bom sabermos que a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável. A Bíblia é uma fonte que quanto mais nós mergulhamos, mais o Senhor tem o prazer de revelar os seus mistérios e as suas maravilhas. O texto que lemos, o versículo apontado pela pessoa bendita do Espírito Santo, fala que era necessário Jesus passar por Samaria. No momento que eu estava lendo esse texto, no momento que eu me deparei com esse versículo, ao ler essa história, ao estudar esse capítulo, e no versículo 4, o meu coração queima. E quando o meu coração queima, no momento da leitura, eu entendi que o Espírito Santo estava me convidando para um aprofundamento desse versículo, desse texto. E todos nós sabemos que quando o Espírito Santo nos convida a estudar a Bíblia, estudar o texto, é porque Deus está interessado de revelar coisas novas para a sua igreja e para o seu povo. E ao ler esse texto e ver que era necessário que o escritor João enfatiza e nos chama para a responsabilidade de entender, porque a Bíblia acaba de dizer que era necessário
e estava indo outra vez para a Galiléia. Ou seja, Jesus estava na Judéia e estava indo outra vez para a Galiléia. Quando eu vejo que Jesus teria que sair da Judéia e ir para a Galiléia, eu tento então concluir que Jesus não teria outras opções de caminhos para chegar até a Galiléia sem ter que passar por Samaria, pois o escritor João diz que era necessário ele passar por Samaria. Porém, quando eu tentei concluir minha linha de raciocínio e meu entendimento, o Espírito Santo me convida a visitar o mapa geográfico da época. E quando eu visito o mapa geográfico da época, eu descubro, pastor Daniel, que Jesus teria outros 3 caminhos que ele poderia ter chegado na Galiléia sem ter que passar pelo caminho de Samaria. Eu descubro que Jesus teria o caminho do mar da Galiléia. Jesus poderia ter ido costeando pela praia. Jesus poderia ter usado o caminho das montanhas. E Jesus também poderia ter usado o caminho do deserto. Embora o caminho das montanhas e o caminho do deserto oferecesse alguns perigos para Jesus, Jesus não teria motivo nenhum para temer. Uma porque era Deus e outra porque uma grande coletiva de discípulos estava junto com ele. Porém, Jesus resolve entrar nesse caminho. Eu entendo que entrar nesse caminho não foi uma atitude tomada por Pedro. Eu entendo que entrar nesse caminho, ou passar por esse caminho, não foi uma decisão de Filipe e de Tiago. Porque esse caminho, para melhor que entendamos, esse caminho não é qualquer caminho. Esse caminho não é um caminho qualquer. Esse caminho, para quem não sabe, é um caminho onde os judeus frequentavam. Um dos caminhos muito frequentados pelos judeus antes do Império Babilônico tomar Jerusalém e levar todo o povo cativo. Esse caminho era o caminho principal, aonde os judeus faziam questão de passar no mínimo uma vez por ano, porque nesse caminho, pastores, havia 3 atrativos principais que atraíam a atenção dos judeus. Esse caminho havia o Poço de Jacó, esse caminho havia o Monte Ebal e esse caminho havia o Monte Gerizim. Acreditavam os judeus que uma vez por ano que eles passassem nesse caminho, eles passavam no caminho. E quando chegava próximo ao Monte Gerizim, que todos nós sabemos que é o Monte das Bênçãos, monte simbólico, aonde Deus manda o sacerdote entrar e liberar as bênçãos dele sobre a vida das nações. Acreditam os judeus que todas as vezes que entravam nesse caminho, eles tinham que levar uma pedra extraída do Monte Gerizim. Acreditavam os judeus que esta pedra era símbolo das bênçãos de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Acreditavam os judeus também que depois de um ano que essa pedra estava dentro de suas casas, essas pedras também absorviam toda a maldição, toda a maledicência e toda a enfermidade. Todos nós sabemos que os judeus, eles sempre viram Deus e Deus sempre se apresenta aos judeus em forma simbólica, forma teofânica. E os judeus acreditavam que essa pedra extraída do Monte Gerizim e levada para dentro de casa já era simbólico da pedra mesquinha, da pedra dos construtores rejeitados. Então acreditavam eles que depois de um ano que a pedra está dentro de casa, eles voltavam no monte e colocavam no Monte Ebal, que é o monte da maldição. E todos os judeus faziam questão de passar no Poço de Jacó e pegar no mínimo um cântaro com água, chamar toda a família e distribuir um pouco de água para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus animais, porque acreditavam neles que as